boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que logo mais às 9h45 recebe o Colo-Colo na Arena em Itaquera, em jogo que vai decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores. E o repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino no Timão. Veja como foi. O procedimento tem sido comum nos outros grandes de São Paulo, mas no Corinthians foi novidade. Apenas 15 minutos de imagens durante o aquecimento e mais nada pôde ser acompanhado pela imprensa na véspera do jogo decisivo contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores da América. Deu para ver Cássio indo se tratar no laboratório R9. A gente achou por bem não expor ele às quedas, né? E ele vai continuar em tratamento até o momento antes da partida para a gente ter certeza, muito mais os médicos e ele mesmo falar, né? Do que qualquer outra situação. Deu para ver também Romero em campo. O paraguaio está de volta ao time depois de desfalcar a equipe contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro. E Ralf será o substituto do suspenso Gabriel. São as duas únicas informações confirmadas pelo treinador. O Ralf joga porque o Gabriel está suspenso e o Romero retorna à equipe. E paramos por aí. A dúvida é sobre como o Romero será aproveitado. Se ele segue jogando como centroavante ou se Roger será mantido no time com o paraguaio jogando aberto no lugar de Cleison ou de Pedrinho. Seja lá qual for a escolha de Osmar Loz, o Corinthians tem uma missão difícil. Historicamente, o time tem dificuldades quando tem um resultado negativo em mata-matas pela Libertadores. Nas 10 vezes em que perdeu o primeiro jogo em um confronto eliminatório pela competição, foi eliminado em 9 e só conseguiu reverter o resultado uma vez. Eu nem sabia desse dado, né? Realmente é uma surpresa. A gente sabe da força que o Corinthians tem em Itaquera e surpreende, né? De 10, 9 não alcançar a reversão de um resultado negativo. Eu espero e tenho confiança que a gente vai reverter. O apoio da torcida é fundamental, foi muito bacana no jogo do Paraná. Já falei isso na coletiva pós-jogo e eu acho que esse ambiente, sendo a nosso favor, os jogadores sabem disso, eu acho que a gente tem grandes chances de alcançar o resultado. Desde que foi campeão em 2012, o Timão nunca mais passou das oitavas de final. E Osmar Loz ainda busca a primeira vitória dele na competição. Por tudo isso, veio a decisão de deixar o time concentrado por 2 dias antes da partida. Não é uma cultura dentro do Corinthians isso. Então essa conversa que a gente teve com as lideranças, todo mundo achou que era muito interessante nesse momento, que a gente demonstrar o sacrifício de fato que a gente tem e se concentrar no objetivo que é buscar essa classificação. Chegou a hora da verdade para Osmar Loz. Desde que ele assumiu, o Corinthians mais perdeu do que ganhou. Foram 19 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Para eliminar o Colo-Colo, o Timão vai precisar de um equilíbrio que ainda não teve com o treinador. Nós temos 90 minutos para fazer um gol para levar para os pênaltis. E a gente não vai se desesperar antes do momento certo. Mas é o grande desafio, a gente atacar o tempo todo até alcançar o resultado que seja o nosso objetivo, sem se expor. E aí a gente acha que a gente precisa ter um time muito compacto, a gente precisa ter um time muito solidário dentro do campo, mas um time que efetivamente consiga explorar as fragilidades que a gente sabe que o Colo-Colo também oferece. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Colo-Colo. Confira. O Colo-Colo encerrou ontem sua preparação para o jogo desta noite contra o Corinthians na Arena de Itaquera, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, treinamento fechado para a imprensa. O Colo-Colo briga para alcançar um feito que não rola desde 1997. O Colo-Colo que em 91 foi campeão da Libertadores, mas de 97 para cá não conseguiu nunca mais alcançar a fase de quartas de final. Está próximo desse objetivo, próximo de fazer história mais uma vez, desde que não perca por 2 gols do Corinthians daqui a pouco na Arena Corintiana, na Zona Leste de São Paulo. No jogo de ida, Colo-Colo 1-0 em Santiago. A equipe joga pelo empate e, se fizer um gol, obriga o Corinthians a marcar pelo menos 3. Vamos ouvir o que disse nas últimas horas o professor do Colo-Colo, que já foi até jogador do Cruzeiro, o senhor Héctor Tapia, a respeito desse jogo muito importante e emblemático para toda a nação colo-colina. A gente vai tratar de fazer o mesmo jogo que a gente fez no Santiago, que passa por um bom processo de bola, a fazer bom futebol e, em base a isso, tratar de chegar no
no porte do Corinthians, tá? Mas o mais importante para a gente é fazer um bom futebol. O que você imagina vindo do lado de lá do Corinthians? Um Corinthians agressivo logo no começo ou tomando um pouco de cuidado para não levar o gol? O que a gente acredita que o Corinthians vai fazer é um adelantamento das linhas, tá? Para poder fazer um preço mais alto. Mas mudar o que o Corinthians já fez no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, a gente não acredita tanto. Só um adelantamento das linhas para poder fazer uma pressão mais alta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians tem uma situação muito difícil logo mais à noite em Itaquera. Em condições normais, poderia até ser tranquilo, ganhar de 2-0 do Colo-Colo e avançar para a próxima fase. A questão é que o Corinthians tem uma dificuldade muito grande para criar. É verdade também que no último jogo contra o Paraná, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom no final de semana. Naquela partida especificamente contra o Paraná. O Corinthians criou como há muito tempo não criava. Talvez tenha criado num único tempo, na segunda etapa, mais do que os 5 jogos anteriores. Então, se o Corinthians conseguir repetir essa façanha, claro que o Colo-Colo não é o Paraná, é um pouco mais forte, mas se repetir essa façanha, justamente porque o Jadson estava muito bem, conseguindo achar passes em profundidade, o Douglas estava bem. Então, se o Corinthians conseguir repetir essa atuação, pode, no mínimo, ele fazer 1-0 e levar a decisão para os pênaltis, que é mais ou menos o que me deu a entender o que pretende o Osmar Loss. Primeiro fazer 1-0 para depois ver o que dá para fazer. Fazer o segundo ou, de repente, decidir nas penalidades. O Corinthians vai estar no lucro se fizer 1-0. O que não pode é tomar um gol. Se tomar um gol, aí o Corinthians tem a obrigação de fazer 3. A situação fica muito mais complicada. E, embora não goste muito do centroavante fixo na área, como antigamente, Flávio, eu acho que pode ser uma boa. Se o Romero estiver aberto para um lado, o Pedrinho do outro, você tendo um homem na área precisando fazer gol, talvez seja o caminho para o Corinthians conseguir encontrar aí a vitória que precisa. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso, Paulinha, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o time do Corinthians, ele tem dificuldade de fazer gol sempre. Não é o time do Corinthians do Loss, não. O time do Carille fazia poucos gols. Lembra, a gente até brincava aqui, 1-0 gol do jogo. Né? Cansou de acontecer isso. O time do Tite fazia poucos gols, se você for olhar bem. Mesmo a decisão do Mundial foi 1-0, foi árabe que ele jogava. Sim, foi o time Al Ittihad. Não, Al Ittihad não. Foi time ruim pra caramba e depois 1-0 no Chelsea. 1-0 no Chelsea, ok. Mas é sempre econômico, é tudo uma coisinha. O Boca foi 2-0 aqui, mas foi no finzinho. Sempre foi esse sistema de jogar do Corinthians é um sistema de poucos gols. E agora piorou porque o time do Corinthians perdeu figuras importantes. A gente fica se repetindo, mas é verdade. O começo de trabalho do Loss, primeira experiência do Loss como técnico de time profissional, e perderam vários dos principais jogadores. Você perde sempre os principais jogadores. Ninguém leva a baba, você leva os melhores, né? Então levaram o Balbuena, levaram o Michael, levaram o Rodriguinho, o lateral esquerdo até tudo bem. Nem chegou a se adaptar no Corinthians. Mas então o Corinthians perdeu peças e não repôs. Em outras oportunidades até havia reposição. Dessa vez não houve. Dá para ganhar o jogo, mas é assim, vai ser sufoco com certeza. Sufoco com certeza. Jogo muito duro. A torcida precisa ajudar o time, não ficar enchendo o saco, não ficar vaiando, não ficar perturbando. Deixa com calma para ver o que acontece. Mas é jogo muito duro. E vamos ver então como vão ser as prováveis escalações do Corinthians e do Colo-Colo. Corinthians, Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Douglas, Jadson, Romero, Pedrinho e Roger. O técnico é Osmar Loss. Orion, Zaldívia, Barroso e Insaurralde. Baeza, Carmona, Opazo, Damian Pérez e Valdívia. Paredes e Lucas Barrios. O técnico é Héctor Tapia. E a enquete de hoje é justamente sobre essa partida na Arena em Itaquera. Quem avança para as quartas de final da Libertadores? É o Corinthians ou é o Colo-Colo? Dê aí seu palpite lá no site gazetesportiva.com. E vai dar o quê? Resultado? Não estou muito otimista não em relação ao Corinthians.
Pode muito bem fazer 1-0 e ganhar nos pênaltis. Para ele não tomar gol. Né? Tudo bem, vai 1-0 e pênaltis da Corinthians. O Corinthians tem uma arma, que é a juventude contra os jogadores do Colo-Colo. Alguns são tão velhos que eles conheceram o cacique Colo-Colo. Nossa Senhora! É verdade. Tem uns caras ali que eu vou te falar, né? O Valdívia é júnior, né? Lá, né? Tudo jogador. E o Bar? O Bar. Não, é um time, se botar uma correria, eu não sei se eles suportam, entendeu? Por outro lado, é um time experiente, né? Tem aquele lado. Time malandro, um time que se você bobear, eles te enroscam e tal. Acho que o Corinthians ganha o jogo, sim. Tô botando fé. Também tô botando fé no Corinthians, vamos ver.